Oi pessoal, tudo bem por aqui? Tô aqui hoje para mais um vídeo. A gente já tá no 5º vídeo, tá dando certo. E eu quero falar hoje com vocês sobre frete. O frete talvez seja uma das coisas que mais impactam as pessoas em relação a vendas. Eu vou falar da minha vivência, tá? Eu não tenho como falar de outras plataformas que eu não conheço. Eu tô para pesquisar aí sobre outras plataformas, mas por enquanto eu vou falar do que eu conheço. Então, assim, eu uso frete com desconto do Elo7 quando entram os produtos do Elo7 ou quando entra a venda direta, que eu uso cartão de crédito lá, né? O cliente paga com cartão. Pela venda direta do aplicativo, eu também uso frete com desconto do Elo7. Ou quando a pessoa compra com depósito em conta, sem ser pela loja virtual, que algumas pessoas preferem, né? Pagar mais rápido, resolver, principalmente quando é venda de WhatsApp, indicação, ou cliente que já compra há algum tempo, prefere depositar em conta, aí eu uso o frete com desconto do Melhor Envio, que é uma plataforma de compra de etiqueta de frete. Eles não trabalham só com correio, eles trabalham com transportadoras também. E eu vou dar uma dica também de uma transportadora que eu fiz uma venda e eu vou falar os prós e os contras, tá bom? Bom, primeira coisa. A primeira coisa que empaca, né, numa venda é você saber qual vai ser a dimensão da caixa que você usa para o seu produto. Eu tô com uma caixinha aqui que eu comprei numa rede de papelaria muito famosa aqui em São Paulo, que vende por atacado, que começa com K. Todo mundo já sabe, né? E eu comprei essa caixinha pronta, tá? Só dobrei ela, que ela vem aberta, né? Eu só dobrei ela. E ela me serve para mandar mini apliques, para mandar vela pequena, coisas bem pequenininhas, eu consigo mandar nessa caixa. Ou, por exemplo, vou mandar 4 porta-guardanapos, né, que é o mínimo que eu vendo. Essa caixinha é o ideal. Mas hoje eu compro caixinhas para fazer o pedido, então eu já tenho caixinhas aqui, então eu meço. Por exemplo, se eu vou mandar pelo Melhor Envio, eu meço antes de colocar lá e estimo mais ou menos o peso. Mas como que eu fazia antes? Antes da pandemia, quem fazia minhas embalagens era o meu pai. Eu acho que eu já falei em alguns vídeos aqui. Por conta da pandemia, daquele negócio de fechar tudo e aquela coisa toda, o que começou a acontecer? Primeiro, que pela idade, eu achei melhor poupar o meu pai, né, de ficar indo no correio. E depois que por alguma razão que a gente ainda não entendeu, por essa questão de diminuir contingente, né, do correio, eles começaram a mandar as pessoas para retirar as encomendas na agência mais próxima aqui de casa. E aí começou a fazer umas filas tão loucas que assim, surreal. Virava na rua assim, sabe? E aí a gente começou a postar mais longe. Aí eu comecei a fazer as embalagens e aí para não pegar caixas da rua que a gente não sabe quem manuseou, o que tava junto, né? Na hora que descartaram aquelas caixas, porque meu pai pegava no mercado. Eu comecei a comprar caixinhas e meu marido compra numa loja de embalagens que vende umas caixas que elas são semi-novas. Elas são caixas de algumas marcas que eu não sei, na verdade, como que eles conseguem aquelas caixas, mas elas vêm desmontadas também, de forma higiênica. Eu passo álcool nelas quando elas chegam. E aí eu guardo, né, por alguns dias. Aí quando tem o dia do correio, eu pego a caixa e utilizo. Às vezes eu recebo encomendas que eu comprei, que vem em umas caixinhas bem bonitinhas também,
Eu higienizo essas caixas, guardo elas para uso quando eu precisar daquele tamanho. Essas são as minhas favoritas e elas são 0 km mesmo, elas são compradas novas. Como eu falei ontem do Alu7, o Alu7 também tem os kits de caixas próprias que eu não comprei ainda, porque precisa comprar em quantidade e eu tenho essa questão da variação de tamanhos, então não compensou para mim ainda nenhum kit de caixas variadas e também não compensou ainda comprar tipo um monte de caixa, porque para eu ter 50 vendas demora, então para eu comprar tipo 3 modelos de caixa ou que venha 50 ou 25 é muita caixa e até para guardar eu não vou ter espaço. Então, eu opto por ir na loja que começa com K e comprar, tipo, 4 caixinhas dessa. E aí, na loja de embalagens e comprar, tipo, 2 de cada tamanho e vou usando até acabar. E quando acaba, a gente vai lá e repõe. Mas aí, a questão maior não é somente qual tipo de caixa que eu vou usar. Ah, em falar nisso, pelo fato dessas caixas serem caixas de qualidade, eu não preciso encapar elas com papel fardo. Eu uso bastante fita, eu embalo elas com segurança por dentro. Essa aqui não, essa aqui tá com os mini apliques que eu fiz para pronta entrega. Então, não dá exatamente para eu mostrar para vocês como que eu faço. Mas eu coloco produto, coloco papel picado. Meu marido ganhou moto passando. Meu marido ganhou um triturador de papel, a gente tritura tudo que é papel que a gente não vai usar mais, sabe, papel de impressão, alguns papéis que tinham guardado na gaveta, a gente sempre tem, né, muito papel guardado que a gente vai colecionando sem motivo, porque, né, vai descartar, eu uso esses papéis. Gente, como a gente está nesse período da pandemia e a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da higiene, dos cuidados do manuseio, eu não pego coisas lá de fora, de onde eu não conheço, que não tem procedência. Então a gente usa coisas que estão aqui dentro, que já estão armazenadas há bastante tempo, socada nos armários de uma forma limpa, né? Para usar nessas caixas. Agora vamos falar a respeito de pesos e medidas, que eu acho que essa é a maior dúvida e a maior preocupação das pessoas. O correio tem uma questão de quilos e quilos, né? De quilo em quilo, eu não vou saber falar as medidas certinhas para vocês. E tem a questão das medidas mínimas e máximas. Quando muda de um para o outro é que aumenta o preço. Então isso facilita pra gente, na hora de pensar no tamanho da medida da caixa, para poder fazer uma cotação de valor. Então, por exemplo, no caso do Alu7, que o frete é automático, eu sempre coloco uma medida mínima, por exemplo, eu coloco mais ou menos o tamanho do produto. Então, eu coloco tipo 6 por 6 por 8 centímetros com 30 gramas. Aí, um produto que tem 20 unidades, ele vai dar mais ou menos a medida e o preço da minha caixa. Isso não vai fazer com que eu tenha divergência lá no final. Quando eu vou medir e pesar para calcular o frete mais ou menos para o cliente de uma vela, por exemplo, eu faço 20 por 20 por 25 com 250 gramas. Por quê? Porque uma vela, ela não vai pesar mais do que a quantidade mínima de peso do correio, que é 300 gramas. 300 gramas. Me lembrem de contar uma história sobre isso para vocês um dia. 300 gramas. Então, o que eu faço? Eu meço mais ou menos, ó, essa aqui tem 18 por 7 por... Qual lado que eu não medi? Esse. Por 12. 18 por 7 por 12. E aí, 250 gramas, certo? 250 gramas. Eu faço 20 por 20 por 25. Não faço 18 por 7 por 12. Então, o que acontece? Eu vou fazer um pouquinho maior, não vai dar uma diferença para o cliente, mas vai dar uma base de cálculo para que não tenha divergência para mim. Eu prometi que eu ia contar isso, eu falei no vídeo passado, que uma pessoa me ensinou assim, uma
senhora que tinha uma loja de bebê que vendia pela internet já na época. Ela falou assim, a gente faz mais ou menos assim, a gente pega a caixa, vê a medida, segura a caixa, porque a gente não tem balança, né? E falar nisso, eu joguei minha balança de massa no lixo hoje, porque tava podre por dentro, porque a pilha estragou lá dentro. Eu digo pra vocês, eu nunca uso balança, né? Aí ela fez assim, aí eu, tem menos de 1 quilo, então eu coloco 1 quilo. Aí dá certinho. Isso faz com que não tenha divergência, isso faz com que você não se prenda ao peso exato, porque é aquilo que eu falei, até 300 gramas é um preço, até 1 quilo é um preço, até 2 quilos é um preço, e aí pode ter uma divergência, por exemplo, eu vou mandar uma coisa muito volumosa, mas que custa 1 quilo, eu vou ter uma diferença. Aí passando de um determinado tamanho de caixa, aí tem uma cobrança de excedente do correio. Então precisa ficar atento a isso. Mas fora isso, é super tranquilo, não se assuste. Aí tem uma questão que é uma questão muito discutida, que é o preço do frete. E eu quero te chamar para uma reflexão aqui a respeito disso e falar para você o seguinte: se eu pegar uma passagem de avião hoje ou de ônibus hoje, eu tô em São Paulo, para ir pro Nordeste, eu não sei quanto custa uma passagem, mas com certeza vai ser mais do que R$50, concorda? Se eu pegar uma passagem hoje para ir daqui ao Mato Grosso, não vai ser o mesmo preço do frete, vai ser um preço muito maior. Então imagine que o seu cliente tivesse que vir do Mato Grosso para São Paulo retirar a encomenda dele. Quanto que ele ia ter de despesa de combustível, de pedágio, de manutenção do veículo ou de passagem de ônibus, de alimentação, porque ele vai ter que fazer refeições, porque é longe, demora muitas horas, para chegar aqui e de volta. É muito, muito, muito mais caro que o frete. Então, dependendo da circunstância, o cliente entende que o frete, embora seja caro, ele é vantajoso porque ele não vai encontrar o seu produto lá na esquina da casa dele. Ele quer o seu produto. E se o seu produto está em São Paulo, ele entende que ele precisa pagar o frete para que o produto chegue até ele e que esse frete vai ser bem mais barato do que se ele tivesse que vir até aqui buscar. E óbvio, né, que as pessoas não fariam isso, a não ser que elas viessem a passeio e, consequentemente, pegasse o produto. Muitas vezes eu recebo assim, eu precisava receber esse produto até tal dia porque eu vou viajar para outra cidade e aí eu vou retirar para levar. Já aconteceu várias vezes. E aí a pessoa não paga o frete, né? Mas quando a pessoa precisa pagar o frete, ela entende isso. Por exemplo, mês passado, eu queria um molde e eu sei que tem uma loja em outro estado que vende um molde que tem uma qualidade muito boa e muito superior ao molde que eu comprei da outra vez que quebrou rápido. Então, o que eu fiz? Eu avaliei os prós e os contras e comprei da loja longe. Por que eu fiz isso? Porque a loja longe ia me dar custo-benefício. Além do molde dela ser mais barato, o molde dela é melhor. Então, eu paguei um frete alto, eu paguei R$36 de Sedex porque eu tinha urgência. E eu encomendei o molde lá da outra cidade. Ou melhor, do outro estado. Então, eu sabia que eu tava pagando aquilo porque eu tava fazendo uma escolha. Quando o cliente faz essa escolha, ele sabe que ele tá fazendo essa escolha. Nós sabemos que tem plataformas aí que oferecem, né, fretes muito baixos, mas geralmente essa questão do frete mais baixo diz respeito à mesma cidade ou mesmo estado. E aí vai mesmo dar consciência do cliente de comprar. A gente sabe que muitas pessoas desistem por causa do frete. Então, a gente tem sempre que fazer o quê? Focar em oferecer para as pessoas que moram mais perto da gente. Porque quando a gente faz isso, o frete vai ser mais barato. De repente, se é uma pessoa da mesma cidade, a pessoa vem retirar, né?
e aí não tem esse problema de pagar um frete caro. Outra dica que eu dou para vocês é, por exemplo, consultar a transportadora. Às vezes compensa. Tem uma transportadora aqui perto que é a Jadlog. Eu entrei em contato com eles. Eles fizeram para mim, a gente fez uma negociação lá em relação ao preço. Eles cobriram o preço do melhor envio, porque lógico que se é pelo melhor envio eles não vão ganhar, né, a quantidade adequada, e eles enviaram. Quais são os prós e quais são os contras? Pela Jadlog saiu mais barato com prazo mais curto do que pelo correio nessa situação. Porém, quando a encomenda chegou para a cliente lá na cidade dela, uma ou duas peças chegaram descoladas. Eu não tenho como garantir se foi porque realmente a peça era frágil, né? Porque era um topo de bolo em pé, ou se foi por manuseio ruim da transportadora. Eu não tenho como saber. Se eu tivesse enviado pelo correio, se também não teria chegado descolado e se talvez não tivesse chegado descolado mais peças, né? Então tem os prós e os contras. É bom porque eles vieram retirar aqui, eu não precisei levar. Eu pude pagar por transferência bancária, eu não precisei pagar boleto, nem nada, nem emitir etiqueta, nada. Eles fizeram tudo muito rápido e chegou dentro do prazo adequado. Outras questões que dizem respeito ao frete também é essa questão do atraso. Então você precisa ter muita paciência, precisa ter muita tolerância, e a gente pode falar sim a respeito disso, de como você abrir reclamação no correio. Eu tô um pouco por fora agora desse negócio de abrir reclamação no correio, porque assim, gente, pra glória de Deus, esse ano eu quase não tive problema com o correio. E os poucos problemas que eu tive com o correio foram pelo Elo 7, o Elo 7 já abre a reclamação por lá e manda somente o protocolo para a gente enviar para o cliente. Mas se vocês quiserem saber mais a respeito disso, deixa aqui nos comentários que aí eu vou pesquisar e trago para vocês, tá? Só para concluir aquela questão das gramas que eu falei no começo, eu passei uma vergonha uma vez na padaria, porque eu falei que era 200 gramas, e aí tinha um professor na minha frente e ele foi bem petulante e falou que ele era professor e que eu estava errada, só que ele não falou pra mim, ele falou pra moça da padaria. Então, além de eu ficar super constrangida, porque ele poderia ter falado, não, moça, você tá equivocada, não é 200 gramas, é 200 gramas. Não, ele foi petulante porque ele disse que era professor e que eu era burra, mas ele não falou pra mim. Então, assim, sabe aquela coisa de ego, assim? Mas, né, a gente tem que perdoar as pessoas, então deixa essa história pra lá, certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você se encoraje a vender pelo correio, a vender pra ter envio pelo correio, que você não tenha medo do preço do frete, que as pessoas muitas vezes compreendem mais do que a gente imagina, tá bom? Tem outros assuntos a respeito disso, tipo de frete, várias coisas que dá pra gente abranger desse assunto. Então, se você gostou desse conteúdo e quer mais coisas sobre isso, deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações, compartilhar com quem você quer encorajar para vender pelos correios. E um beijo, fiquem com Deus e até amanhã! Tchau!